Com a permissão de Sua Excelência, o Presidente da República, declaro aberta a sessão Combate ao Desperdício Alimentar. Apresentação da coleção digital de livros infantis Zero Desperdício. Convido a usar da palavra o Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, Dr. Santos Silva, Artur Santos Silva. Sua Excelência, o Presidente da República, caros autores dos livros, ilustres parceiros desta iniciativa, minhas senhoras e meus senhores. É com muito gosto que dou as boas-vindas a esta cerimónia da apresentação da coleção digital dos livros infantis Zero Desperdício, uma iniciativa que surge no âmbito do Ano Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar. É uma grande honra poder contar com a presença do Sr. Presidente da República. Permita-me, por isso, dirigir a Vossa Excelência uma palavra de apreço e de agradecimento por se associar a esta causa do combate ao desperdício alimentar que une um tão amplo conjunto de personalidades à Fundação Calouste Gulbenkian. Queria destacar o papel da Associação Dari Acordar, responsável pelo lançamento e coordenação do movimento Zero Desperdício e, naturalmente, dar realce ao trabalho que tem realizado desde 2012 com o propósito de promover e contribuir para evitar o desperdício alimentar. Naturalmente, reconheço o mérito de terem desenvolvido, em parceria com a ASAI, os processos que permitem hoje doar e recolher os excedentes dos alimentos confeccionados, respeitando os princípios de higiene e segurança alimentar. Gostava, por fim, de agradecer aos autores que generosamente cederam os direitos dos livros que englobam esta coleção. Marta Hugon e António Jorge Gonçalves, Isabel Zambujal e Rodrigo Golão de Sousa, José Luchoto e Catarina Becker, Ana Maria Magalhães, Isabel Alçada e Carla Nazaré. A Fundação Calouste Gulbenkian, consciente do problema que a todos se apresenta, incluiu desde cedo na sua agenda a temática da alimentação, nomeadamente as dimensões do combate ao desperdício alimentar e da educação alimentar, sob a iniciativa da minha colega doutora Isabel Mota, que muito reconheço o trabalho que tem realizado nesta e noutras áreas. O ciclo de conferências O Futuro da Alimentação, Ambiente, Saúde e Economia compilou numa publicação alguns dos textos que foram apresentados ao longo de 2013 e das reflexões que contiveram reputados pensadores contemporâneos com o intuito de aprofundar a reflexão e o debate sobre esta área fundamental. E em 14 foi assinado o documento Prevenir o Desperdício Alimentar, que apresenta princípios transversais e linhas orientadoras essenciais na prossecução deste nobre objetivo, que é o de reduzir o desperdício alimentar. Esta declaração contou com o compromisso de instituições fulcrais, entre as quais, naturalmente, também os representantes do Governo. Em 2016, a Assembleia da República declarou que teríamos este ano o Ano Nacional do Combate ao Desperdício Alimentar e recomendou ao Governo que fossem implementadas 15 medidas que refletem os princípios e linhas orientadoras que estavam apresentados no referido compromisso Prevenir o Desperdício Alimentar. Gostava de salientar ainda, pelo cruzamento com a sessão de hoje, uma das recomendações, a integração nos programas escolares da matéria da gestão eficiente dos alimentos e do combate ao desperdício alimentar. Estamos aqui para apresentar a coleção de livros infantis Zero Desperdício,
editada em 2015, num esforço conjunto entre a Associação Dar e Acordar, a Fundação EDP, Walter Thompson, a Câmara de Lisboa e a Fundação Calouste Gulbenkian, exatamente com o objetivo de intervir pedagogicamente junto das crianças do primeiro ciclo de ensino obrigatório. Com a intenção de alargar a todas as crianças o acesso a este conjunto de livros, a Fundação apoiou, em parceria com a Associação Dom Pedro V, a digitalização da coleção editada pelo Centro de Investigação Tecnologias Interativas da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, Nova de Lisboa, que está aqui tão bem representada pelo seu reitor, professor António Rendas. Assim será possível utilizar gratuitamente, através da internet, a coleção dos livros, constituindo-os como um importante recurso educativo. Para tal, será aproveitado o formato inovador da Biblioteca de Livros Digitais do Plano Nacional de Leitura. Estou certo que a Fundação continuará focada nesta questão pela sua ligação a dois dos maiores desafios que se apresentam à sociedade atual: a desigualdade económica e a justiça intergeracional. Muito obrigado. Para apresentar o movimento Zero Desperdício, chamo agora ao palco o Presidente da Direção da Associação Dar e Acordar, Comandante António Costa Pereira, e a Vogal da Direção da Associação Dar e Acordar, Doutora Paula Policarpo. Santíssimo Sr. Presidente da República, Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, minhas senhoras e meus senhores, hoje é seguramente um dos dias mais importantes e felizes para o movimento Zero Desperdício, um movimento que teve o mérito de juntar numa mesma causa cidadãos, empresas, universidades, escolas, entidades públicas ou privadas. Eu queria falar um pouco do passado, presente e perspectiva ao futuro. O passado em 3 fases, os primeiros 3 anos, a partir de 2008, quando eu, enquanto cidadão comum, apercebi-me do desperdício alimentar em Portugal e comecei a escrever às autoridades, a interrogar uma solução. Portugal estava muito adormecido para esta questão e eu sempre acreditando no Portugal da ação e de compaixão, no Portugal de Mocinho ou de Padre Cruz. Portanto, não podia desistir. Lancei uma petição mais tarde, começou a ter apoios, a petição no sentido de alterar a lei ou de reinterpretar a lei, e, curiosamente, um dos apoios que abriu portas foi do Sr. Presidente na altura, enquanto noutras funções aceitou comentar e apoiar, o que era apenas uma ideia e uma intenção, mas isso abriu portas. No final de 2010, a Patrícia Vasconcelos e a Paula Policarpo perceberam bem o potencial desta ideia e sugeriram a criação de uma associação. Entramos então numa segunda fase, um mês depois, nasce a Dar e Acordar, que foi fundada por 9 cidadãos praticantes e que iniciaram um longo trabalho com uma estratégia. Em tudo é importante haver uma estratégia. E tinha 4 planos. O primeiro é, obviamente, a questão legal. E junto à ASAI e com a ASAI foi possível criar, através de uma norma europeia, portanto, era proibido em toda a Europa recuperar refeições. Estava a ser mal interpretado. A partir desse momento, o que antes era proibido passou a ser permitido. E abriu caminho também a outras iniciativas, não tinham que ser as nossas. Podíamos ter parado aí, mas continuámos. Conseguimos, a partir daí, dar conforto a uma série de parceiros que vimos a contactar. Estamos a falar de cadeias de supermercados, hotéis, por aí fora. Criámos um modelo. O nosso conceito era não desperdiçar o que já existe. Não queríamos criar uma estrutura. Então a ideia foi, junto às câmaras, que indicavam as instituições do terreno. Estamos a falar de centros paroquiais, misericórdias, IPSS, por aí fora. Dávamos eficiência de segurança alimentar e vamos começar. O modelo é testado durante 2 meses, no início de 2012. Os resultados chegam, então vamos lançar um movimento para que esta questão de combate ao risco alimentar faça parte do ADN dos cidadãos. E o movimento é lançado, chamou-se Movimento Zero Desperdício. O seu nome deve-se à Walter Thompson, que foi uma empresa de publicidade que, pro bono, trabalhou imenso connosco, criou todo um layout gráfico e visual à volta disto, deu-nos o nosso logotipo, a nossa frase, Portugal não se pode dar ao lixo, e tivemos apoios vários da Vieira da Almeida, da GCI, da Fundação Adapto Criativo.
O movimento é lançado e 1 ano e meio depois, no final de 2013, tínhamos recuperado mais de 700 mil refeições que anteriormente iam para o lixo. Isto nos primeiros 4 municípios. Estamos a falar de Cascais, Sintra, Loures e Lisboa. Tudo isto sem pedir um cêntimo a ninguém. Foi possível fazer isto. Entramos então e mostrar as vantagens sociais, económicas e ambientais deste projeto e outra muito interessante que era a sua capacidade de réplica. E acreditando muito nisto, a Fundação Carlos Gulbenkian juntou-se a nós, apoiou-nos financeiramente, deu-nos alma e num trabalho dirigido pela doutora Isabel Mota e chefiado pelo Departamento da Engenheira Luísa Val, foi possível a partir daí, a dar e acordar, ter finalmente um back-office, ter um espaço para trabalhar, que até lá era em casa uns dos outros, ter 2 elementos a trabalhar para tempo inteiro neste movimento. 1 ano depois juntou-se um terceiro elemento, que é o nosso atual gestor de projeto. Obviamente que a partir daí o trabalho cresceu imenso. Criámos um manual de réplica do programa com o aval da ASAI. Esse manual já foi traduzido pela FAO e contém, entre outras coisas, os checklists. Os checklists de segurança se encontram no site da União Europeia, um site técnico. Houve um alargamento territorial e desenvolvemos uma capacidade de medição do desperdício. O ano passado, através de um desafio da Câmara Municipal de Lisboa, criámos também, foi lançado o desafio de criar 4 livros para as escolas. É uma excelente ferramenta pedagógica e a forma de, no futuro, com o conhecimento que os mais novos vão ter, envergonharem os mais velhos de se portarem mal, a desperdiçar, tal como foi com a reciclagem. Bem, os livros são então lançados, foi possível dar e acordar, mais uma vez, faz sempre que é parcerias e sinergias, juntou autores, criaram 4 maravilhosas histórias. A Geolta Thompson, mais uma vez, participou connosco, produziu, o Clube de Autor editou, e a Fundação EDP, digamos, apoiou-nos financeiramente em alguns custos que isto teve. Os livros já fazem parte do Plano Nacional de Leitura e já foram distribuídos aos alunos das escolas de Lisboa e Cascais. E chegamos ao dia 2, onde justamente, e pegando a questão dos livros, a partir de um desafio feito pela professora Isabel Alçada, por que não colocar no plataforma? Confesso que nem sabíamos o que era isso, já sabemos, e muito bem, e estamos muito orgulhosos enquanto portugueses pelo City. Com os apoios da Geolta Thompson novamente, Clube de Autor, apoio financeiro da Gulbenkian, naturalmente, e da Associação Dom Pedro V, e do trabalho feito pelo City, que manteve a magia dos livros, os livros chegaram então à plataforma digital, que é uma forma extraordinária, rápida, eficaz, gratuita, de chegar às escolas e também a toda a população. No presente, a Dar e Acordar também criou um portal da gestão da informação zero desperdício, algo que não existia. Portanto, esse portal tem a capacidade de medir e de quantificar o desperdício alimentar. É um novo produto, é mais um legado que deixamos à sociedade. E a seguir a Paulo Plicap mostrará os nossos diversos resultados através do nosso portal. Temos hoje em dia uma rede de parcerias, não só de doação de desperdício, mas também de know-how, através das suas universidades e escolas. Recuperamos alimentos em cadeias de supermercados, hotéis, hospitais, escolas, universidades, eventos, restaurantes, refeitórios da Assembleia da República, Banco de Portugal ou da Casa da Moeda. Recentemente tivemos também a adesão da primeira companhia aérea no mundo a levar alimentos a bordo dos seus aviões, que é a nossa TAP Portugal, e justamente hoje já passou e irá passar novamente uma reportagem na RTP sobre este assunto. Finalmente, vivemos num mundo mais zero de desperdício hoje em dia, principalmente em Portugal, onde tudo nasceu. Temos o Ano Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, Portugal de norte a sul, passando pelo centro, e já com a dimensão atlântica, também já estamos em Ponta Delgada. Temos uma parceria com a FAO, somos membros. Temos sido muitas vezes convidados para eventos no estrangeiro para partilhar essa nossa experiência. Daqui a 2 semanas, Paulo Plicap e Guilhermina Teixeira irão estar em mais um evento, em Bruxelas. A nível internacional, o nosso querido Papa Francisco tem falado desta questão de uma forma assertiva e direta sobre o desperdício alimentar. Há cerca de 2 anos, o Banco Alimentar da Hungria esteve em Portugal, a nosso convite, através da FAO, acompanhou todo o processo e Budapeste já tem um movimento zero desperdício húngaro, neste momento. Há cerca de 2 meses, e aproveitando uma viagem de trabalho, fui a Moçambique, a minha terra natal, onde fui recebido nos escritórios da FAO para apresentar este movimento português e desde sempre que uma das nossas ideias é que isto chegue aos países de língua portuguesa. Chegamos ao futuro, ou estamos a chegar quase no futuro, e vou ler o seguinte. Pelos fatos que acabei de referir, os associados a Dar e Acordar, que viram cumpridos todos os seus objetivos iniciais, estão naturalmente otimistas relativamente ao futuro deste movimento, que já não é nosso, mas sim de todos. No entanto, o futuro do movimento zero desperdício não pode depender apenas do trabalho e apoio financeiro das 2 entidades, a saber, associados da Dar e Acordar, que ao longo dos últimos 5 anos têm tido um imenso e contínuo trabalho voluntário, nem depender do único apoio financeiro, neste caso da Gulbenkian, e que naturalmente será sempre um apoio temporal.
Os bons resultados que têm acontecido em prol de toda a sociedade pedem um maior e melhor suporte para continuar a fazer crescer este movimento. Desta forma, enquanto estiver a dirigir este movimento, a Dar Igualdade terá de se redimensionar, reestruturar e deixar de ser uma simples associação para passar a ser uma entidade de interesse público, do tipo ONG, pois o que faz é justamente interesse público. Da minha parte, cumprirei no fim de 9 anos de intervenção cívica, que deram muito trabalho, mas que ao mesmo tempo encheram a minha alma de satisfação. A partir de 2017 e com as futuras mudanças organizativas que inevitavelmente acontecerão na nossa associação, é chegada a hora de eu passar a pasta na direção da nossa associação. Mas sei bem que existe na Dar Igualdade pessoas extraordinárias que já fizeram muito por esta causa e que têm todas as capacidades técnicas e humanas para continuar a cumprir com esta importante missão. Nós na Dar Igualdade estamos expectantes para com um futuro zero desperdício, mas estamos mais descansados, pois hoje, aqui e agora, estão nestas pessoas, entidades e instituições que podem apoiar a contenção deste grande movimento português, que é simultaneamente um movimento de razão e de coração. Muito obrigado. Olá, muito boa tarde. Sou Presidente da República, meu antigo direito, da Universidade Católica Portuguesa. Sou Presidente do Conselho de Administração da Fundação Carlos Gulbenkian, a todas e todos. Tenho que ser muito rápida, eu não tenho as capacidades do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que fala e pensa muito depressa, portanto vou ter que ler algumas coisas. Pronto, já falámos do início, era assim, e só de salientar, e já falámos da ASAI, hoje em dia é a ASAI e a DGAV, são as duas, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, juntou-se também, e neste momento estes procedimentos que estão online europeus, justamente porque a interpretação da legislação são 3 diretivas comunitárias, 3 regulamentos europeus em matéria de higiene e segurança, e por isso, quantas mais entidades nacionais que derem fiabilidade, credibilidade ao nosso trabalho, mais os Estados-membros da Europa podem usar os nossos procedimentos e não precisam apenas usá-los. E, portanto, é importante este nosso lado pioneiro e aquilo que afinal era proibido é hoje possível em Portugal e em qualquer Estado da Europa. Agora, e como o António já falou, nós criámos um portal de gestão de informação e vou-vos mostrar alguns dos dados produzidos por esse portal. Não todos, porque isto tem um potencial grande para trabalhar e medir e quantificar outros dados. Ora bem, como disse já o António, começámos a redistribuição numa fase piloto para testar o modelo operacional em Lisboa, Cascais e Entre Loures. No primeiro, entre 2012 e 2003, logo aqui, mais de 350 toneladas de alimentos confeccionados e perecíveis foram recuperados, com um número muito reduzido de doadores e 34 receptores. Fomos robustecendo esta rede nestes territórios, corrigindo, aferindo processos, criando instrumentos e ferramentas de suporte e metodologias de monitorização, porque são necessárias e porque é preciso saber o que fazemos, e desde então a rede evolui e expande-se. Em 2015, como veem, ergue-se para o Algarve Norte e são recuperados mais de 1.250 toneladas e com cerca de 49 receptores. Em 2016, portanto hoje com estes dados, em 2016 expandimos também para as ilhas, nomeadamente Ponta Delgada, e no continente estamos no Norte, Alentejo, Centro e Sul. Recuperámos cerca de 1.000 toneladas de alimentos, estamos a falar de alimentos confeccionados ou altamente perecíveis, aqueles que os bancos alimentares e etc. ainda não recuperavam. Equivalentes a mais de 2.700.000 refeições recuperadas, nós temos uma forma depois de contabilizar em refeições. Queria frisar ainda que a rede é constituída, como podem ver, por uma grande diversidade de doadores. Temos que ver aqui nos doadores, como o António já disse, aqueles mais esperados, como a restauração e a distribuição e o retalho, mas também da saúde, nomeadamente o Hospital de São João, o Hospital CUF de Descobertas, o Grupo o Espírito Santo de Saúde, o Mel Saúde, portanto, há aqui uma diversidade grande e uma riqueza, vending, órgãos de soberania, como a Assembleia da República, etc. O que mostra uma boa mobilização e adesão destes parceiros ao movimento ZD, mas há muitos mais e o potencial é enorme.
O mesmo se diga do tipo e dos géneros alimentícios recuperados, que inclui também alimentos acessíveis e não só os confeccionados. Isto é para vos mostrar também o potencial desta ferramenta. É uma ferramenta de Business Intelligence que nós usamos para ler e medir e quantificar estes dados. Voltamos ao slide geral. Como certamente terão também já reparado, usamos os nossos dados, os nossos big data, nós somos uma fonte de dados, não é? Portanto, temos que os tratar para medir e quantificar outros impactos noutras vertentes. O valor económico gerado. Temos que voltar atrás, Diogo. Diogo. Agora não correu bem. Bom, o valor económico gerado, ou seja, das refeições equivalentes e das toneladas recuperadas, criámos um indicador que tem o valor de 7 milhões e tal euros, é dinheiro, que pode ser usado para outra. O ambiental, o CO2 evitado e a quantidade de lixo orgânico não tratado, isto representa uma poupança na fatura de valor sul de outra empresa que naquele território trata o lixo, e a que acrescentaremos em breve outro indicador em construção, o nutricional, porque estes alimentos têm valor nutricional e acrescentam muitas vezes uma riqueza e uma variedade à dieta alimentar das pessoas que precisam deste complemento ou deste apoio, que é um complemento a respostas já existentes na valência da alimentação, das IPSS, das ONGs e do tecido social para onde esta comida é canalizada. E o que mais tarde poderá dar origem a um outro, que é a saúde, porque os ganhos em saúde são grandes. Pronto. E há muitos outros dados, mas isto é basicamente o que podemos agora resumir daqui. Podemos passar ao próximo slide. Isto é tudo muito rápido, Sr. Presidente. Ora bem, o caminho, que é o caminho do futuro, pensamos que devemos continuar a expandir-nos nacionalmente, ou seja, crescer em termos de presença territorial. Devia aparecer aqui uma coisa que não aparece. Também não aparece. Bom, mas eu digo, não faz mal. Então o caminho são crescer em termos de presença territorial, captar novas fontes de alimentos, abrindo o caminho e sendo pioneiros, como é o caso da TAP. O caso da TAP, muito rapidamente, é a primeira empresa do mundo que está a recuperar alimentos, embora um conjunto de alimentos ainda muito seguros e que garantem que não há cruzamento e não há contaminação, ingestão de alimentos por contaminação cruzada, mas é a primeira companhia aérea no mundo que o está a fazer e com sempre a DGAV, a ASAI e a EFSA, neste caso, e entidades europeias monitorizaram connosco todo este processo. Vamos em 5 meses já de recolhas, há dados, mas nós não vamos aqui massacrar-vos com os dados, mas estão online, se quiserem nós disponibilizamos. Explorar novas utilizações quando estes excedentes não têm aplicação na alimentação humana, como a compostagem, a alimentação nacional, numa perspectiva de manter este valor, este bem na cadeia de valor. É a economia circular de que todos falamos. A replicação internacional, portanto, ele, como o António já falou, ao planeta, porque não, com a FAO e com a UNEP, espalharmos inspirarmos outros a fazerem, ajustando e em todas as fases da cadeia de aprovisionamento, este modelo ou outro, mas inspirar. O desenvolvimento tecnológico, como já vimos, nós fazemos parte de um consórcio europeu do Horizonte 2020, que nos vai permitir desenvolver ferramentas e aplicações informáticas que possibilitam gerir esta crescente complexidade destes fluxos e que podem ser assim aplicadas nestas redes e noutras redes também no país. A certificação ambiental, porque como viram, temos um indicador de CO2, a pegada carbónica, e alinhados com a Agenda de Paris sobre as alterações climáticas, torna-se essencial reforçar a monitorização destes impactos e certificar as mais-valias ambientais deste trabalho e desta atividade, que tem resultados. E depois, agora aqui com o Sr. Presidente da República também, as políticas públicas. A sensibilização e as parcerias e os compromissos são necessários, mas sem uma estratégia pública de redução de desperdício, um desígnio nacional, legal também, comum e transversal a toda a cadeia de parceiros, e que convoca os eleitos, como agora se diz, e os órgãos legislativos, para que, à semelhança de outros países como já a França e a Itália, se emitam recomendações e legislação alinhada com estes objetivos. É muito importante isto e todos devemos fazer com que isto aconteça nos próximos.
E depois eu só quero acabar dizendo que o tema do desperdício alimentar versus segurança alimentar, aqui também no sentido dos alimentos suficientes para todos, tanto em quantidade como em valor nutricional, é um assunto complexo e multifatorial, porque envolve a questão crítica da sustentabilidade, durabilidade do planeta e da limitação dos seus recursos, porque cada vez que produzimos um alimento, o transformamos, o confeccionamos, gastamos recursos escassos do planeta, e daí é eticamente necessário mantê-los o mais possível na cadeia de valor, porque eles foram produzidos e devem manter-se nessa cadeia de valor o mais possível, até se for precisar compostar, e logo da sobrevivência da espécie humana, é disso que falamos, no limite. Portanto, os livros, que é o que vamos ver de seguida, são o nosso contributo para a consciencialização e sensibilização de uma mudança comportamental, uma interiorização, porque só assim é que fazemos um futuro mais sustentável, todos nós. Muito obrigada a todos e agradecemos a colaboração de todos aqueles que estão aqui hoje connosco, e são muitos, e que fizeram possível que acontecesse, que chegámos até aqui e que vão fazer também certamente possível que continuamos a alcançar os objetivos futuros e ambiciosos que já vos disse quais são. Agora ao palco. Chamo agora ao palco o Comissário do Plano Nacional de Leitura, o professor Fernando Pinto do Amaral. Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa, excelentíssimo Sr. Presidente da Fundação Carlos de Gulbenkian, Dr. Artur Santos Silva, senhoras e senhores. Não vou falar muito, vou ser breve. Estou aqui em nome do Plano Nacional de Leitura, com muito agrado e com muito entusiasmo, para apoiar, aliás, que apoiámos este projeto. A história do projeto já foi feita aqui pelo Comandante Costa Pereira, desde o início, de facto, que nós, quando soubemos do lançamento dos livros, em formato digital não, neste caso, em formato papel, o lançamento da coleção de 4 livros, que desde a primeira hora, pela garantia que nos davam os autores, os ilustradores, toda a coleção de livros que foi evidentemente vista, rapidamente entraram no Plano Nacional de Leitura para permitirem, a nível das nossas escolas e das nossas bibliotecas escolares, uma maior consciencialização dos mais novos para estas temáticas. Eu faço minhas todas as palavras que foram aqui, até agora, ditas pela Paula Policarpo e pelo Comandante Costa Pereira, e a falar um pouco do modo como estes livros se integram no Plano Nacional de Leitura e dos novos projetos do Plano Nacional de Leitura. O que estamos a ver aqui é o novo portal da internet do Plano Nacional de Leitura, que foi concebido pelo CIT, foi aqui falado, o Centro de Investigação e Tecnologias Interativas, do professor Carlos Correia, da Universidade Nova de Lisboa. Quero dar os parabéns à Inês, à Ana Mafalda, à Cátia, às pessoas que estão aqui e que pertencem à equipa do City e que foram, de facto, a alma deste novo portal, que estará na rede, estará na internet a partir de setembro. O que nós temos são projetos relacionados com a educação de adultos, com as bibliotecas escolares, com a leitura em família, com o Ler Mais da Saúde, com uma série de concursos em que eu destaco o Concurso Nacional de Leitura, o Concurso Inês de Castro, os concursos, variadíssimos concursos que nós promovemos nas escolas e nas bibliotecas escolares por todo o país, o projeto Voluntários de Leitura, que é um projeto que está a ser dinamizado já há vários anos pela Isabel Alçada, com um sucesso notável por todo o país, que tem mobilizado milhares de pessoas por todo o país e cujo é muito simples e que é de facto aproximar as pessoas que de facto querem pôr os jovens a ler, porque é muito importante uma coisa, aquilo que foi dito aqui, falou-se de zero desperdício para o corpo, mas a alimentação do espírito também é muito importante e de facto o objeto livro continua a ter um papel fundamental através das bibliotecas públicas, das bibliotecas escolares e sobretudo do gosto pela leitura nas escolas. A continuidade, digamos assim, dos projetos a que nós estamos ligados. Há um projeto novo também de formação para que tem a ver com a própria lógica do PNL, que é o acesso à leitura a todas as camadas etárias e sociais, projetos que nós temos como o Ler Mais Jovem, ou o projeto A Ler Mais, que existe em todo o país e que coloca
em colaboração as várias gerações, isto é, leva jovens do ensino secundário a centros de dia, a lares de terceira idade, para contactarem com os mais velhos, também partilhando as suas experiências de leitura, e, no essencial, o nosso projeto, enfim, daquilo que justifica também a existência do PNL, que são as listas de livros recomendados que continuam a ser elaboradas todos os anos e em que se integram precisamente estes 4 livros do Zero Desperdício. O nosso lema, e estas são as listas, são algumas das listas, depois as pessoas abrem, têm um documento PDF e, evidente, muitos documentos PDF com livros recomendados desde os bebés, da mais tenra idade, até sugestões de leitura para o ensino secundário e para os adultos, que é muito importante a formação de adultos. Em relação aos projetos do Plano Nacional de Leitura, o nosso lema continua desde o início, desde a Isabel Alçada. Eu quero aproveitar a sua presença aqui para realmente lhe agradecer. Toda a Fundação pelo Plano Nacional de Leitura deve-se, de facto, ao esforço, às ideias e ao empenhamento da Isabel Alçada desde o início. E, de facto, o nosso lema continua a ser o ler mais, ler melhor. E quando eu digo ler mais, ler melhor, é neste sentido. Claro que nós desejaríamos que os nossos jovens lessem melhor também nas escolhas e também no tipo de livros que leem, mas julgo que o essencial aqui é ler melhor pela prática, isto é, como se diz, conduzir mais, conduzir melhor para quem conduz um carro. E quando nós saímos e vemos aqueles condutores de domingo ou de fim de semana ou que só uma vez por mês é que pegam no carro, conduzem pior do que aquela pessoa que todos os dias conduz. E, portanto, a leitura, de facto, é isso. Quem lê mais, lê melhor. Quem está habituado a ler. Quem lê muito, lê com outro à vontade, lê com outra capacidade, lê com outras... De facto, chega aos livros de outra maneira do que quem lê pouco. E nós, sem leitura, sem esta capacidade de leitura, sem ferramentas para a leitura, não conseguimos, de facto, dar o salto que a Europa, de facto, em relação à comparação com os indicadores europeus nós temos. O Plano Nacional de Leitura nasceu nessa altura por causa disso, porque nós comparávamos os nossos índices de leitura com a Europa. Hoje, aliás, assinala-se o Dia da Europa, portanto é importante assinalar isso, e, de facto, os nossos índices de leitura estavam muito abaixo. E existe hoje, claramente, uma correlação entre os graus de literacia e o desenvolvimento económico. E enquanto nós não estivermos com índices de leitura e índices de literacia próximos da Europa, o Plano Nacional de Leitura continuará a justificar-se. Eu queria deixar uma última palavra, de facto, para os 4 livros em si, já foram aqui falados, os autores, pelo comandante Costa Pereira e pela Paula, quer os autores, quer os ilustradores, toda a mobilização que houve das câmaras municipais. Eu espero que haja mais autarquias envolvidas e que os livros possam chegar a mais pessoas, porque aquilo que nós defendemos é, de facto, uma aliança entre o objeto livro em papel e o digital. Sempre foi a política do Plano Nacional de Leitura, desde o início, e continuará. Equipar as bibliotecas escolares, as bibliotecas municipais, continuar a apoiar as editoras, a APEL, estamos sempre em colaboração com a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros também, no livro em papel. O livro em papel é fundamental porque tem um valor afetivo, emocional, nosso, a que nós nos ligamos de uma maneira muito profunda e muito nossa, mas ao mesmo tempo nós sabemos que, como meio de acesso, como ferramenta e como divulgação, o digital é fundamental. Portanto, neste momento, aquilo que eram os 4 livros que nós tínhamos já nas bibliotecas, tirados em muitas centenas de exemplares, neste momento estão acessíveis através da internet e através da nossa página. Portanto, mais uma vez, parabéns à Associação de Zero Desperdício. Nós agora vamos ver a apresentação dos 4 livros, cujos autores já foram aqui mencionados, a Isabel Alçada e a Ana Maria Magalhães, o José Luís Peixoto, a Marta Hugon e a Isabel Zambojal, bem como os 4 ilustradores. E, portanto, queria deixar os parabéns. Prometo que esta página tal novo do Plano Nacional de Leitura estará lançado em pleno a partir do verão, a partir de setembro, no início do ano letivo. Mas, de facto, todos estes projetos, no fundo, continuam. Há aqui uma continuidade que é fundamental, porque são desígnios nacionais, são projetos que se justificam em função daquilo que nos excede, que é realmente Portugal. É Portugal que nos justifica. Muito obrigado pela vossa presença. Será agora a coleção digital de livros infantis Zero Desperdício. O Centro de Investigação para Tecnologias Interativas da Universidade Nova de Lisboa saúda o Conselho de Administração da Fundação Carlos Gulbenkian, as entidades presentes e Sua Excelência, o Presidente da República. Agradece à organização Zero Desperdício a confiança depositada na adaptação do conjunto dos livros infanto-juvenis no âmbito do Ano Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar.
Procuramos ser rigorosos na transferência do suporte analógico para o digital, tanto a nível do design original como da paginação. Sempre que uma obra existe em papel, redobramos esses cuidados porque acreditamos que ambos os suportes já coexistem pacificamente. Todavia, o livro digital apresenta algumas mais-valias que gostaríamos de partilhar. Assim, por exemplo, destacamos 3 fatores que são denominadores comuns: coleção zero desperdício. Algumas ilustrações estão animadas. As palavras consideradas mais difíceis estão sublinhadas a fim de se apresentar um dicionário contextual. E, finalmente, todas as páginas dos livros apresentam um sincronismo entre o texto e o áudio, a fim de que os jovens leitores possam dispor de um sistema facilitador da leitura. Naquela casa, só a manteigueira ocupava um lugar incerto no fico. Todos se preocupavam com o desperdício, mas mesmo assim, às vezes esqueciam-se de aproveitar os alimentos que sobravam de uma refeição. A manteigueira ficava doente, pois sabia que o seu conteúdo fazia milagres a uns restos de massa, arroz, carne, peixe ou mesmo legumes já cozinhados. Vamos de seguida mostrar, de forma sucinta, páginas de cada obra. Em A Rita Encolheu e Agora, obra escrita por Marta Hugan e ilustrada por António Jorge Gonçalves, chama-se a atenção para entre a qualidade da narrativa, a forma como ela é interpretada pelos atores e o ambiente sonoro. Quando toca para sair, a Rita tenta chegar depressa para arranjar um lugar à janela, mas o Bibe não a deixa andar. A Moada senta-se ao lado do Paulo, que está a comer uma sandes de queijo muito mal cheirosa. Em A Vida Difícil de uma Manteigueira, livro escrito por Isabel Zambujal, com ilustrações de Rodrigo Golão de Sousa, para além das características atrás mencionadas, chama-se a atenção para o charme discreto da animação, que, sem pôr em causa a obra original do ilustrador, acrescenta humor ao excelente trabalho de ilustração. Mas o melhor de a arrumarem sempre no mesmo sítio foi conhecer as vizinhas do andar de baixo. As garrafas eram as únicas que viviam em festa. Sempre que alguém abria a porta, dançavam e tilintavam de alegria. Era um grande desperdício perder aquela animação. Queremos que o humor da escrita de José Luís Peixoto foi devidamente interpretado pelos atores que leram as páginas da obra, ilustrada por Catarina Becker, intitulada Confusão no Corredor dos Enlatados. Quando foi para ajudar o senhor, a mãe da Mimimi reparou nas latas que ele estava a arrumar. Era atum de qualidade superior, em promoção. Ao pôr em cima das compras do carro, essa montanha não aguentou. Caixas e latas, pacotes e sacos caíram em cima do senhor. Os altifalantes fizeram-se ouvir por todo o supermercado. Primeiros socorros ao corredor dos enlatados. Primeiros socorros ao corredor dos enlatados. A mãe da Mimimi não sabia o que fazer. Foi a Mimimi que começou a tirar as compras de cima do senhor. Quando chegou ajuda, ele ainda estava zonzo, mas já conseguia pôr-se de pé. Mimimi? Ai, que nome é esse? Ai, é diminutivo de Miriam? Ai! Perguntou o senhor ainda durante o salvamento. Foi um exercício a todos os títulos interessante conceber a animação do Tio Desafio, obra escrita por Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, com ilustrações de Carla Nazaré. A qualidade da estrutura proporcionou aos atores e ao músico um trabalho criativo. Ora, ouçam um excerto. Da última vez, visitou o Japão e por acaso foi parar a um festival de mágicos. Claro que na volta trazia imensos truques na manga e transformou a festa num verdadeiro delírio. Por isso, aguardavam-no em ânsias e perguntavam uns aos outros: qual será a novidade que traz do deserto do Saara? Pelas cabeças mais fervilhantes passavam imagens de areia, dunas, camelos, palmeiras, oásis. Só que nada do que imaginavam seria possível de transportar ou reproduzir à hora do lanche na sala da casa dos avós. Mal ouviram tocar a campainha, correram para a porta na maior algazarra. Merece referência o conjunto das animações que ganharam aquela vida que só a libertação do papel permite.
Através dos sucessivos projetos de investigação e desenvolvimento, o CITI queria ter demonstrado a viabilidade da coexistência das duas vidas dos livros. Em certas circunstâncias, é possível e desejável usar ambos os regimes, o analógico e o digital, a fim de se cumprir o objetivo primeiro de todos, promover e alargar o gosto pela leitura, independentemente do suporte que a oferece. Agradecemos a atenção dispensada. Muito obrigada. A encerrar esta sessão, é o momento de ouvirmos a intervenção de Sua Excelência, o Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa. Senhor Presidente do Conselho de Administração da Fundação Carlos Gulbenkian, Senhora Administradora da Fundação, amigos fundadores do Movimento Zero Desperdício e hoje Presidente e vogal da direção da associação que deu corpo para já ao movimento, Sr. Comissário do Plano Nacional de Leitura, Sr. Reitor da Universidade de Lisboa, ilustres autores e ilustradores das obras digitalizadas, CITI que nos apresentou a razão de ser da digitalização. São muitas as cerimónias em que o Presidente da República deve participar e participa com honra, várias delas também com prazer. Esta é exatamente uma daquelas cerimónias em que se juntam o prazer e o elevado prazer pela convergência de vários fatores muito simbólicos neste dia e nesta sociedade. Mas primeiro queria cumprimentar, na pessoa do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Fundação Carlos Gulbenkian, uma instituição a que Portugal tanto deve. Só esta semana aqui virei 2 vezes, em circunstâncias muito variadas, o que mostra que a Fundação é uma casa matriz das mais diversas realidades da comunidade. Somos. Cultura, sem dúvida, educação, ciência, inovação, mas todos os outros setores da vida portuguesa por aqui passam. E aqui se fundam, de alguma maneira, ou refundam. E Vossa Excelência tem sabido imprimir, sempre bem acompanhado e apoiado, uma importância e uma dimensão nacional acrescida ao papel da Fundação. Muito obrigado por isso. Depois, saudaria no Sr. Comissário do Plano Nacional de Leitura a preocupação de dar sequência a uma obra em boa hora lançada, com um claro desígnio nacional, que começa por ser o apelo à leitura, ao papel do livro, hoje digitalizado, mas que cobre toda a educação no nosso país. Bem-aja por isso. Finalmente, deixem-me contar-vos o meu testemunho da aventura que foi, desde 2008, a protagonizada pelo comandante António Costa Paquim sumariou. Naquela ocasião, eu fui dos primeiros destinatários da sua mensagem, que era uma mensagem insólita no momento em que surgia, porque se propunha fazer o que ninguém tinha feito no nosso país. E as primeiras portas a que bateu foram portas que se fecharam. E andou 3 anos, praticamente 3 anos, 2 anos e meio, a tentar abrir portas, e mesmo as mais generosas, eu considero-me dos mais generosos dos seus interlocutores, ainda esta madrugada revia os mails que trocámos, mesmo dos mais generosos não deixavam de colocar vários problemas e objeções àquilo que era uma iniciativa ousada. É ousada porque se dizia como é que a ASAI, como é que o Estado português iria reagir. Ousada porque não havia legislação, e continua a não haver, adequada ao problema a enfrentar. Ousada porque partia de um cidadão, um conjunto de cidadãos, poucos cidadãos, como é que eles queriam criar um movimento nacional. Ousada porque não tinham meios, não tinham acesso à grande comunicação social, e, portanto, parecia como que um sonho, uma miragem, que nunca se concretizaria. Depois testemunhei o arranque da petição. Fui mesmo um apoiante da petição. E dei eco a essa comissão, enquanto cidadão Marcelo Rebelo de Sousa. Passaram-se uns anos e quis o destino que me encontrasse em Ponta Delgada no momento do lançamento do movimento dos Açores. Há poucos meses. Cada vez que viajava na TAP,
e aí se mostra também o papel nacional da TAP, não é só o de permitir que o ser um alfobre de pioneiros de movimentos como este, era também um centro de conversa e de reflexão sobre o movimento. Ainda há dias, não muitos dias, talvez semanas, recebi os livros, que não conhecia, das mãos de um comandante que bem conhece e que está aí algures, está ali, aluno precisamente na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. E a TAP passou a ser um centro de apoio e de promoção do movimento. Portugal é um pouco assim, somos todos primos de todos, demoramos muito tempo a perceber que somos primos uns dos outros e a tirar todos os proveitos dessa vizinhança e dessa familiaridade. E o que é facto é que o que parecia impossível em 2008, temerário em 2009, arriscado em 2010, provável em 2011, é hoje uma efetiva realidade. E está de parabéns o seu pioneiro, não foi o único, mas foi o mais teimoso, razão pela qual já não o cidadão Marcelo Rebelo de Sousa, mas o Presidente da República o irá agraciar com a Ordem do Mérito, como bem merece, porque não se trata apenas de condecorar as instituições com longas décadas de vida, mas aquelas que com poucos anos de vida já têm muito presente e ainda maior futuro. Bom, mas acontece que o mais interessante deste nosso encontro de hoje não tem a ver sequer com o reconhecimento desse mérito. Tem a ver com a confluência de 3 fatores essenciais no Dia da Europa e no momento atual da sociedade portuguesa. Um deles é a iniciativa dos cidadãos. É possível fazer nascer movimentos destes com a dimensão de milhões de euros, com todas as consequências que a minha antiga aluna e já portadora de uma segunda geração, a primeira geração lutou contra o desperdício, a segunda já fala da sustentabilidade ambiental de todo o projeto no futuro. Bom, mas é natural, é assim mesmo, é a altura, Sr. Comandante, de se afastar, de facto, porque há um momento em que nós temos de ter a noção de que passar o testemunho para as gerações mais novas é uma inevitabilidade. Mas primeiro fator essencial, a iniciativa dos cidadãos. É possível, por iniciativa dos cidadãos, criar este movimento nacional. E aquilo que nos parece natural hoje era uma impossibilidade há meia dúzia de anos. E é possível multiplicar destas iniciativas por todo o país, nos mais diversos setores da vida portuguesa. Segundo aspecto fundamental, em torno de um objetivo de solidariedade social. E esta é uma preocupação que não é só do Presidente da República, nem é só do Governo, nem é só do Parlamento, nem é só do Estado, é do setor social, é do setor privado, é de todos os portugueses. A luta contra o desperdício é apenas uma expressão de uma causa social. Disse muito bem o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Fundação Carlos Gulbenkian nas suas últimas palavras. Há aqui problemas de justiça social, mas de equidade social. E a terceira dimensão é a educação. A educação. É tão importante a formação dos cidadãos para essas causas. E a formação das crianças e dos jovens. A cultura é um instrumento dessa formação, dessa educação. Como recordou o Sr. Comissário, hoje é o Dia da Europa. E estes são 3 grandes desafios que se colocam à Europa hoje. Primeiro desafio, redescobrir os cidadãos. Redescobrir os europeus e as suas iniciativas. A não redescobrir os cidadãos, surgem movimentos xenófobos, populistas, eurocéticos, de distanciamento às instituições europeias. Um pouco por toda a parte. Redescobrir a dimensão da cidadania na Europa. Segundo, preocupação social. Tantas vezes a Europa tem sido, sobretudo, finanças, economia, tecnocracia e não preocupação social. Terceira, a educação, a pedagogia europeia, o que tem faltado.
projeto que nasceu vanguardista e muitas vezes tem sido vanguardista, é fundamental a pedagogia, fundamental a educação. Mas se assim é na Europa, assim é na sociedade portuguesa. Na sociedade portuguesa, eu tenho dito desde o dia da minha tomada de posse, estas 3 dimensões são fundamentais e estão interligadas. Iniciativa dos cidadãos. Proximidade em relação aos cidadãos. E proximidade dos cidadãos relativamente à resolução dos problemas da comunidade. Em segundo lugar, preocupação social. É evidente que no dia-a-dia é fundamental haver rigor na gestão, senão não há sustentabilidade dos projetos. Mas todos os grandes rasgos se fazem para além do mero rigor da gestão. Fazem-se como se fez este movimento. E, portanto, preocupação social e solidariedade social. E, finalmente, educação. Finalmente, educação. E todas estas realidades partilhadas pelo Estado, pelo setor social do outro e pelos privados do outro também. Razão pela qual, de quando em vez, tenho dificuldade em perceber afrontamentos ao menos aparentes que existem no domínio da educação, por exemplo, ou como noutros, entre setores variados, o Estado, o setor social ou os privados, quando o fim é o mesmo, a causa a perseguir é a mesma, do que se trata é de saber compreender que há um diálogo a estabelecer e há caminhos de convergência que recorrentes. Estão a ver porque é que eu comecei dizendo, ou melhor, a dizer, dizendo é já uma influência dos netos, a dizer que é uma honra e um prazer estar aqui convosco para assinalar a iniciativa de todos os que permitiram este encontro. Quem lançou o movimento, quem apoiou o movimento, quem associou, em termos de Plano Nacional de Leitura, o contributo dos ilustres autores, todos eles de parabéns, e ilustradores, a este movimento. E, finalmente, aqueles que digitalizaram e que projetaram em muitos mais jovens e, sobretudo, muitas mais crianças a mensagem que era preciso promover e projetar. O Presidente da República, em nome de Portugal, está grato relativamente a todos vós. É assim que constrói um Portugal novo. Muito obrigado. Com a permissão de Sua Excelência o Presidente da República, declaro encerrada a cerimónia.